Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? E amados, hoje eu quero falar com vocês sobre a pregação dos apóstolos, certo? A pregação dos apóstolos. Quem devemos ouvir, quem devemos ler e os ensinamentos, quais ensinamentos devemos trazer para o nosso dia a dia e quais ensinamentos devemos rejeitar, deixar, como diz a palavra, deixar para lá, deixar o embaraço, deixar os ensinamentos que não são para nós os gentios. Eu sou Rodolfo, tá? Sou brasileiro, então eu entendi pelo Espírito de Deus, tá? Confirmado através da pregação de Paulo, o que o Espírito me revelou. Eu tinha algumas dúvidas, meus amados, sobre os evangelhos que os meus líderes não conseguiam me explicar, entendeu? Eu tinha algumas dúvidas que eu não tinha resposta humana, resposta. Eu via os meus líderes. Eu não tô mais na igreja, né? Templo, a igreja parede, né? A gente entende agora que a gente é a igreja e que o Espírito Santo nos guia na verdade, como o próprio Jesus de Nazaré falou, o Espírito nos guiará a toda a verdade, certo? Então eu buscava a resposta das minhas dúvidas dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu buscava as respostas nos meus líderes que eu tinha e eu não tinha resposta, certo? Eu não sei se eles sabiam a resposta e não queriam me falar, entendeu? Eu não sabia se eles realmente não sabiam, se ele não tinha essa resposta para me dar naquele momento, entendeu? Então, amados, já faz uns 8, 9 anos que eu saí da igreja e fiquei me batendo, sabe? Procurando respostas. Por quê? Porque eu acabei notando, meus amados, eu acabei notando que o que eu lia nas cartas de Paulo, eu não tinha apoio nos 4 evangelhos, entendeu? Quando eu lia as cartas de Paulo e ia ver se tinha confirmação nos evangelhos, eu não via essa confirmação, entendeu? Então eu tinha essa dúvida, entendeu? Porque Paulo diz em Romanos, se eu não me engano, Romanos 4:17, se eu não me engano, Paulo diz o quê? Que a lei produz ira. Paulo fala, a lei produz ira. Aí você entende que no Antigo Testamento falava muito sobre ira, entendeu? Só que quando eu vi nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que Jesus não veio trazer paz à terra, aquilo me gerou um conflito, tá entendendo? Muito, muito tremendo no coração, no entendimento, entendeu? Então Paulo diz, a lei produz ira, Romanos 4:17. E em Lucas diz que Jesus não veio trazer paz à terra, veio trazer dissensão, ele veio trazer guerra, entendeu? Então eu tinha essas dúvidas, eu não entendia o porquê. E eu perguntava para os meus líderes, eles não sabiam me responder essa questão, entendeu? Então, depois que eu saí da igreja, eu fiquei meio perdido, não sabia se realmente essa dúvida minha era do Espírito mesmo, era algo que eu tinha que avançar em Cristo, entendeu? Eu não sabia, andei meio perdido, me questionei muitas vezes se realmente aquela dúvida era necessário, se eu não tinha que parar com aquilo, se tá entendendo que era isso que eu ouvia das pessoas, deixa isso pra lá, não precisa dar muita atenção para isso, entendeu? Daí, o que aconteceu? Eu acabei entendendo pelo Espírito a revelação por cima disso, por trás disso, por trás desse questionamento meu. Por que que as cartas de Paulo não dava certo com os 4 evangelhos? Entendeu? Eu entendi e eu vou mostrar para vocês. Então, amados, eu vou mostrar para vocês que pelo Espírito, que Paulo fala assim, nós aprendemos
Paulo diz, ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem. Entendeu? Mas ele também diz que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tá entendendo? Então essa dúvida que eu tinha de por que as cartas de Paulo não batia com os 4 evangelhos, o Espírito me mostrou o porquê que não batia. Eu acabei entendendo, amados, com muito esforço, com muito sofrimento, depois de muito tempo, buscando, questionando. Às vezes questionava até o próprio Deus, o porquê que... Porque, Senhor, o Senhor não veio trazer paz nos 4 evangelhos, como assim? Aí ficava questionando, e sendo que paz é um das obras do Espírito. Você lembra disso, amado? Tá entendendo? Que Paulo diz, os frutos do Espírito são esse: paz, alegria, tá entendendo? E no Evangelho, Lucas diz que Jesus não veio trazer paz. Isso me deu um conflito. Eu falei, como assim? Como assim se um dos frutos do Espírito é paz? E Jesus não veio trazer paz? Eu vou pôr na tela aqui, irmão, na edição, a passagem que diz que Jesus não trouxe paz, e vou colocar a passagem que diz que a obra do Espírito é paz. Tá entendendo? Então eu vou mostrar para vocês o porquê, como foi que eu entendi tudo isso. Tá entendendo? O primeiro ponto é como, Rodolfo, como você descobriu isso? Eu vou, vamos ler junto, para você. Primeiro passo, você tem que separar o que? Por exemplo, se está existindo alguma diferença na pregação de Paulo e na pregação de Pedro, Tiago e João, você tem que buscar o porquê que está tendo aquela diferença. Você tem que buscar entender o porquê que tem aquela diferença, tá entendendo? Tem alguns motivos, mas eu vou te mostrar biblicamente. O primeiro motivo é Mateus 10, versículo 5, diz que Jesus não mandou os seus apóstolos para os gentios, que somos nós. Mandou seus apóstolos para igrejas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é um dos motivos, tá entendendo? Então, quando você fala com a pessoa que está perdida, você tem uma mensagem para aquela pessoa. Ela é de Deus, mas ela está perdida. Então, os apóstolos foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? E quando você vai falar com uma pessoa que ainda nem conhece Deus, a mensagem é diferente. Tá entendendo? Então, a mensagem de Paulo é uma mensagem diferente da mensagem que foi enviada para as ovelhas perdidas. Então os 12 apóstolos pregavam uma mensagem, a mensagem para as ovelhas perdidas. E Paulo anuncia a mensagem para quem nem conhece Deus ainda. Você vai entender isso onde? Vamos ler Gálatas. Veja bem, Gálatas capítulo 2 diz o seguinte, versículo 7. Gálatas capítulo 2, 7. Diz assim: antes, pelo contrário, depois lê o contexto, tá bom, amado? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo dizendo, como a Pedro o da circuncisão, Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão e Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. Então, amado, já aqui já existe uma diferença. Por isso que o evangelho de Paulo não bate com os 4 evangelhos. Tá entendendo? Nos 4 evangelhos você vai ver lá que a salvação é por obras. Tá entendendo? E você vai nas cartas de Paulo, você vê que a salvação não é por obras nas cartas de Paulo, é por graça. Tá entendendo? Por quê? Porque quando uma pessoa já conhece a palavra de Deus, ela tem que fazer obras, tá entendendo? Como as ovelhas perdidas. Tem que fazer obras, tem um dever para vocês, para vocês chegarem até a salvação. Então nos evangelhos é condicional a salvação, tá entendendo? Nos gentios a salvação é incondicional. Então quando eles viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado a Paulo e o evangelho da incircuncisão a Pedro, o que foi dito no versículo 8? Gálatas 2:8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão
este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Existe, amado, existe de uma vez por todas, existe sim uma diferença. Não é a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, não misture a mensagem de Pedro, Tiago e João com a mensagem de Paulo. Ao mesmo tempo que você vai dizer pelos evangelhos que a salvação é condicional, nas cartas de Paulo você vai tropeçar, porque a salvação lá é incondicional, é por graça. Nos evangelhos por obra, na graça sem obras, entende? Entendeu? Então onde está essa diferença? Pedro sabia essa diferença, Paulo sabia essa diferença. Então Pedro recebeu o evangelho da circuncisão, Paulo da incircuncisão. Então o que eles combinaram, Pedro, Tiago e João? Gálatas 2:9 diz o seguinte: e conhecendo Tiago, Gálatas 2:9, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Eles entenderam que Paulo tinha a mensagem para quem não conhecia Deus. Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João disse assim: vocês vão para os gentios, o final, e eles a circuncisão. Pedro, Tiago e João disse: Paulo, você vai para os gentios e nós ficaremos na circuncisão. Amados, Romanos 15, versículo 8 diz que Jesus de Nazaré foi pregador da circuncisão. Então a mensagem de Jesus de Nazaré é diferente da mensagem de Paulo. Vai ver aqui, ó, Pedro recebeu o evangelho da circuncisão, Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Romanos 15:8 diz que Jesus foi ministro da circuncisão. Então, se Paulo prega a graça e a graça está dentro da incircuncisão, significa que Pedro era apóstolo da lei, era apóstolo dos judeus, dos hebreus. Assim como Jesus era apóstolo dos hebreus, Jesus era apóstolo dos hebreus, era apóstolo de Israel. Jesus também fala: eu não fui enviado, Jesus diz, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo a mensagem é diferente. Então a mensagem de Jesus de Nazaré, de Pedro, de Tiago e de João é sim a pregação da circuncisão, isto é, pregação da lei de Moisés. Mateus 23:1 diz assim, Jesus diz assim: na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Ouvi e observai tudo que eles disserem e praticai. Jesus está mandando você ouvir e praticar a lei de Moisés. Paulo não. Paulo é totalmente o contrário, contra a lei de Moisés. Tá entendendo? Então, irmão, onde você quer chegar com isso? Vou falar uma revelação aqui, amados. Uma revelação assim, já está na palavra, já está nas escrituras, mas ninguém entende. O que é? Hebreus capítulo 6, o versículo é o 1. Presta atenção, meus amados, muito profundo isso. É uma revelação pra gente, mas não para eles, que é uma revelação para Paulo, mas para nós, tá entendendo? A gente tá só lendo. Eu vou ler para você. Diz assim, Hebreus 6:1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que isso quer dizer, amados? O que a Bíblia diz? Deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré, porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e esses rudimentos não são para nós. Então o que a Bíblia diz? Deixem os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Acabo aqui. O que Jesus falava, Jesus de Nazaré falava, não tinha perfeição.
era a incircuncisão, ministério da lei. Vou fazer outro vídeo, parte 2, tá bom? E Paulo era ministro da incircuncisão, ministro da graça. Então você tem que ouvir Paulo. Amém? Viu, amados? Como eu estava falando, nós temos que ouvir a pregação de Paulo. A pregação de Paulo. Por quê, amados? Pedro, Tiago e João disse, Gálatas capítulo 2, versículo 8. Paulo, você e Barnabé vai para os gentios e nós ficaremos em Israel, em Jerusalém, para cumprir o que Jesus disse em Mateus 10, 5. Pedro, Tiago e João disse para Paulo, nós temos, em outras palavras, nós temos que ficar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você, Paulo, você vai para os gentios. E, amados, Paulo iria para os gentios não porque Pedro, Tiago e João estavam falando. Paulo sempre soube, por revelação, que ele era apóstolo dos gentios. E Paulo sabia que a mensagem dele era diferente da mensagem do próprio Jesus de Nazaré. Por quê? Da onde Paulo aprendeu isso? Paulo aprendeu do próprio Senhor, amados. Jesus, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte. Quem escreveu isso? Paulo. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam embaixo da lei. Então, amados, quem revelou a Paulo que Jesus veio debaixo da lei? O próprio Senhor. Então, porque Jesus veio embaixo da lei, ele tinha que cumprir a lei. Então, ele foi ministro da circuncisão, Romanos 15, versículo 8. Isso é tudo Paulo que fala. Os apóstolos não falam isso, amados. Por quê? Porque eles são do mesmo ministério de Jesus. Não tem como Pedro, Tiago e João falar contra Jesus, no caso. Pregar, não tem como Pedro, Tiago e João pregar, por exemplo, a incircuncisão. Não tem como, porque eles eram ministros da circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo do 7 ao 9. Pedro recebeu o chamado para incircuncisão. Paulo recebeu o chamado... Não, desculpa, amado, errei. Pedro recebeu o chamado para circuncisão. Paulo recebeu o chamado para incircuncisão. Amados, de uma vez por todas, nós temos que separar como os apóstolos também separavam, amados. Em Atos 15, em Atos capítulo 15, do versículo 1 em diante, você vai entender ali que a separação existe. A separação da pregação de Paulo e a separação da pregação dos apóstolos, ela sempre existiu. E a liberdade consiste em saber a separação, em saber separar o que Paulo pregava do que os apóstolos pregavam. Então Pedro pregava as ovelhas perdidas. Paulo pregava a quem não era nem ovelha ainda. Então as mensagens são diferentes. Tá entendendo? Então muitas vezes você vai ver nas cartas de Paulo que a salvação é sem obras. Aí quando você for ver para as cartas de Pedro, você vai ver que a salvação é por obras. Por que tem essa diferença? Porque são ministérios diferentes. Pedro, ministro da lei. Jesus de Nazaré, ministro da lei. Apóstolo Paulo, apóstolo da graça. Efésios 3. Foi dado a ele o mistério, a revelação do mistério, que sempre teve oculto. Foi dada a Paulo, não a Pedro, nem a Tiago, nem a João. Então, Gálatas capítulo 2, do 7 diante, diz Paulo: quando eles perceberam que sobre mim
estava a autoridade, o ministério da incircuncisão, a palavra dos gentios, disse Pedro, Tiago e João. Então vocês vão para o gentio e nós ficaremos em Israel. Então, amados, por que que eles disseram, nós ficaremos em Israel? Porque Jesus mandou eles ficarem em Israel. Mateus 10, versículo 5. Não vão no caminho das gentes, não vão no caminho dos gentios, não fale com eles, mas vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus também falou, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, existe sim a separação entre a mensagem dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e diferença da mensagem de Paulo. Circuncisão é para um povo, o povo hebreu. Incircuncisão para os gentios. Então, amados, como entender Hebreus capítulo 6, versículo 1? O que que diz lá, amados? O que que diz? Diz aqui, Hebreus 6, capítulo 1. Pelo que deixando os rudimentos, presta atenção, amados. Vai ver o que é rudimento. Está dizendo para você deixar tudo, os princípios da pregação de Cristo. Pelo amor de Deus, amados. Por que que é eu que estou inventando isso aqui? Não, é a palavra está mandando você deixar. Se você é gentil e você está insistindo nos rudimentos da doutrina de Cristo, você está em desobediência à palavra de Deus. Primeiro que a pregação da incircuncisão não é para você. Paulo diz que fomos feitos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto. Paulo diz que nós fomos feitos ministros de um novo pacto. Se você está ainda no antigo, como no antigo? Porque Pedro, Tiago e João, Jesus de Nazaré, ministrava o antigo pacto, não o novo. Nós somos ministros do novo. Então, por que, amados, faz todo sentido? Para mim, faz 100%, faz todo sentido o escritor dizer, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Isso me ensina o quê? Que nos rudimentos não havia perfeição. Tá claro? Em português, amado. Então você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Não sou eu que estou falando. Quais são os rudimentos? Continua lendo. Doutrina dos batismos, imposição de mãos, arrependimento. Continua lendo. A Bíblia está mandando você deixar. Então obedeça não a mim, mas à palavra do Senhor. Deixe os rudimentos da doutrina de Cristo. Porque Jesus, o ministério de Jesus de Nazaré, Romanos 15, 8. Cristo foi ministro da circuncisão. A circuncisão é a lei de Moisés. E a lei de Moisés, não havia perfeição na lei de Moisés. E a lei nada aperfeiçoou. Então, se não havia perfeição na lei de Moisés, se não havia perfeição nos escritos de Moisés, o escritor tem motivos para dizer, deixem os rudimentos da doutrina de Cristo. Por que ele não está falando deixar os rudimentos de Moisés? Por quê? Porque o escritor sabe que Jesus pregava a palavra de Moisés. Jesus pregava, Jesus falou assim, ó, algumas vezes, examinar as escrituras, porque vós buscais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Jesus está pregando quem? Moisés. Em Lucas, Jesus pega as cartas que tinha, os antigos escritos, e lê Isaías no templo. Mateus 23, Jesus manda ouvir Moisés, praticar Moisés. Mateus 23, 1. Então Jesus era do ministério de Moisés. Então, como você acredita mais em Jesus do que em Moisés, porque Jesus é mais do que Moisés, antes de Abraão eu sou, então
o escritor sabe que você tem apego às palavras de Jesus. Então o que o escritor, sabendo também por revelação que o mandamento é outro, que o mandamento não, a aliança é uma nova, o escritor diz que, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Por quê? Porque não tem perfeição na lei. Hebreus 7:19. Vamos continuar lendo. Presta atenção, irmão. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Hebreus 7:19. O que diz lá? Diz aqui, Hebreus 7:19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Se a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, é porque não existe perfeição na lei. E a palavra diz que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo para seguir a perfeição. Quer dizer que o que Jesus falava também não tinha perfeição. Logo, o que Jesus falava era a circuncisão. Tá entendendo? Que é a lei de Moisés. Então a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus 8, 7 e 8. Diz o quê? Continuação. Diz aqui, ó, o 7. Porque se aquele primeiro fora perfeito, se o primeiro fosse perfeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Tá entendendo? Se o primeiro é perfeito, se o que Jesus falou era perfeito, por que o escritor está dizendo para nós deixar para seguir para a perfeição? Fantástico! É porque ele estava no ministério imperfeito, que era o ministério da lei. Tá entendendo? E na continuação, ó, Hebreus 6:1 fala para nós deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Ó, tem que deixar. A Bíblia está mandando eu deixar, então você tem que deixar. Eu já deixei, então faça o favor de deixar também. Tá entendendo? Não endureça o coração nesse momento. A Bíblia está mandando você deixar, deixe. Mesmo que você não entenda o porquê, você vai entender, porque o Espírito te guiará na verdade. Amém, amado? Então não existe perfeição na lei. Logo o que Jesus falava era a lei. Jesus de Nazaré. Que tenho que ler então, amado? Você vai ler a carta de Paulo. Paulo diz que nós tem que ser do outro. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Um morre para me ser do outro. O outro, aí já entra outro ministério. Entra o ministério da perfeição. O ministério da graça. Colossenses 2:10. Estais perfeito nele. Se nele quem? No outro. Estais perfeitos nele. Colossenses 2:10. Para você ir para a perfeição, você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré. Hebreus 6:1. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, se Hebreus 6:1 tá mandando eu deixar, Hebreus 6:1 se encaixa em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1, que é continuação, amados, é no mesmo livro. No mesmo livro. O mesmo livro tá me mandando deixar todo o embaraço. Diz aqui, ó, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço, porque a meta é a perfeição. Hebreus 6:1, deixando para prosseguirmos até a perfeição. Então, deixar o embaraço é deixar o que Jesus de Nazaré deixou. É deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Se você não tiver coragem de deixar, amado, peça a revelação. O Espírito vai mostrar o que e confirmar segundo o que eu estou falando, porque eu não estou falando as minhas palavras, estou lendo a palavra do Senhor, estou lendo a palavra de Paulo. Romanos 7:4. Nós temos que ser do outro. O outro é perfeito. Então, se eu tenho que ser do outro, é porque havia imperfeição no primeiro. Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava gera filhos escravos, o da livre gera filhos livres. Se você não endurecer o coração, não ouvir através da minha boca, que você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, está escrito em Hebreus 6:1, você vai ser escravo.
Tá entendendo? E se você for do outro, você vai ser livre. Se você deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, você vai ser livre. Amado, deixe. Por mais que você não entenda nesse momento, você vai ficar como eu, vai se bater. Mas o Espírito te guiará a toda a verdade. E o meu canal tá cheio de vídeos, nesse sentido, que vai iluminar o seu entendimento. Nossa mensagem está na pregação do apóstolo Paulo. Não está na pregação de Pedro, de Tiago e de João. Você pode ler, você pode conhecer a história, mas como regra de vida, a nossa mensagem está na carta do apóstolo Paulo. Paulo diz, sabe o que? Em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 3:10, Paulo diz o que? Como sábio arquiteto, puseu o fundamento e outro edifica sobre ele. Então Paulo estava com a mensagem do Novo Testamento. É muito forte. Só Paulo tinha a mensagem do Novo Testamento. Eu pus o fundamento, outro edifica sobre ele. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. A verdade de Cristo está em mim. Tá entendendo? Então, Pedro, Tiago e João é escravidão. É verdade, é uma verdade para Israel. Tá entendendo? Não é que você tá errado, você tá num ministério que não é seu. Tá entendendo? Pedro, Tiago e João foi ministro de Israel e Jesus de Nazaré. Paulo, ministro dos gentios. Gálatas, capítulo 7, capítulo 2, do 7 ao 8. Pedro, Tiago e João reconheceu, então disse Paulo, vá para os gentios, leve essa mensagem para eles e nós ficaremos com essa mensagem para os judeus. Se você quiser ser livre, você tem que dar ouvido às cartas de Paulo. Você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Jesus. Hebreus 6:1, amados, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Eu me despeço de vocês hoje. Talvez seja o último vídeo, a gente não sabe. Porque o que a gente fala é muito arriscado, irmão. Não é fácil para mim vir aqui com cara limpa e falar para vocês essa mensagem. Paulo perdeu a cabeça, por quê? Porque ele era contra isso. Paulo mandava deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E eu também estou mandando deixar porque eu estou lendo Paulo. Então, para minha cabeça